Rádio Unidade 96.5 FM informa. As opiniões expressas pelos apresentadores e convidados do programa a seguir são de inteira responsabilidade dos seus participantes e não refletem necessariamente a posição da Rádio Unidade 96.5 FM. Biblicamente. Biblicamente. Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso jeito de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre o nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora na Unidade FM. Hoje tem Biblicamente aqui na Unidade FM e o tema é Abuso Sexual Infantil. Pastor César Cavalcante recebe o psicólogo Adriano Lima, que atende crianças e adolescentes denominados de transgênero no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Wellington Barró, criador do documentário Choro de uma Criança, que conta histórias de abuso sexual infantil, incluindo a sua própria história. Biblicamente está no ar. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. Tradicionalmente, o nosso programa é um programa de debates. Inclusive, ontem eu participei como debatedor, mas de vez em quando a gente dá uma pausa nos debates para trazer aqui assuntos importantes, pontuais, interessantes e que é de interesse geral, né? Às vezes só do povo evangélico, às vezes não. Hoje é um tema muito caro para nós, porque falar desse assunto é um assunto indigesto, e falar desse assunto traz aí revolta, traz, enfim, para alguns pode ser que acione gatilhos, traga lembranças, enfim. O tema do nosso encontro hoje é abuso infantil. E o abuso infantil, os números são gigantes. O número de crianças abusadas é gigantesco. Nesse momento, em algum lugar desse Brasil, tem alguma criança sendo molestada por algum parente. E isso dói a nossa alma, né? E nós convidamos aqui a produção 2 pessoas para tratar esse assunto. Estou recebendo hoje aqui o psicólogo clínico Adriano Lima. Ele é psicólogo, há mais de 10 anos atuando na área clínica. Tem como abordagem a psicanálise com foco em Donald Winnicott. Atende crianças e adolescentes denominados de transgêneros no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Tem vivência em palestras, treinamentos, desenvolvimento de lideranças, tem com foco em saúde emocional no ambiente corporativo e religioso. Também é professor de teologia, então pega os dois lados, né? Isso é muito importante, porque aí você também conhece a fé, a Bíblia, enfim. E serve como presbítero da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Bem-vindo mais uma vez aqui. Adriano, muito bom te receber, meu irmão. Amém, muito bom também, bom dia estar aqui mais uma vez, né, pastor César, com ele também. Só uma correção, a gente trabalhou, assim, né, foram 2 meses lá no Instituto de Psiquiatria da USP, foram apenas 2 meses que a gente teve lá, fazer um trabalho com crianças denominadas transgêneros, né, na época, isso há alguns anos atrás. Inclusive, em uma audiência pública, a gente fez uma denúncia na época, né, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, porque a gente interpretou como não sendo coerente o que estavam sendo feito ali, né? Enfim, então só para nível de correção, okay. não é atual, isso há alguns anos a gente desenvolveu um trabalho ali mais ou menos em 2000. E com a gente para tratar esse assunto também bastante complexo,
eu estou recebendo aqui hoje ele que trabalha aqui na produção da rádio, ele é radialista, tem formação em rádio e TV, já trabalhou em algumas emissoras de rádio aqui de São Paulo. Sua história, como a de muitos, tem a experiência de sofrer o abuso sexual aos 13 anos de idade e com o passar do tempo vem contando como fez para superar, inclusive ajudando outras pessoas que já passaram por isso também. Ele é o criador do documentário Choro de uma Criança, que está disponível no YouTube, e eu quero dar aqui as boas-vindas. Wellington Barró, bem-vindo. Obrigado, pastor. Eu tô achando meio esquisito isso um pouco. Você fica sempre ali. A gente está sempre ali, mas muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Fazia um tempo que eu não falava sobre isso, porque eu sempre vou em muitos lugares, né, para contar. E fazia um tempinho que eu não falava. Mas é de um assunto, assim, muito importante, né? E eu decidi falar sobre isso porque eu tinha percebido que eu não fui a única vítima disso, né? Infelizmente isso acontece, e acontece diariamente. Então você que já passou, você que acabou de passar por isso, e não consegue contar, né, para alguém, a gente vai dar umas dicas aqui hoje, vai tentar te ajudar da melhor maneira possível. Eu vou começar contigo, Claro. Wellington. É o seguinte, como é que é esse documentário? Qual que foi a ideia? Você criou um documentário? Como produziu? Isso, eu fiz um documentário, mas não é nada Steven Spielberg não, tá, gente? É uma coisa... Não é um padrão Netflix. Assim. Não é um padrão, mas se de repente eles quiserem, fica à vontade. E assim, eu decidi contar a minha história e de alguns amigos que também passaram por isso. E aí eu falei, eu vou criar um documentário, eu não tenho os recursos, assim, absurdo para eu fazer, mas vou fazer da melhor maneira possível, deixar disponível no YouTube para quem quiser ver. Então o documentário chama Choro de uma Criança. E ali tem a história, a minha história, a do Elias, do Marcelo, a Érica e o Jefferson. Então todos foram abusados. Sim, cada um com a sua história. Eu vou acabar dando um spoiler sem querer aqui, rapidinho. Não tem problema. Porque o que acontece? O Jefferson foi abusado pelo próprio pai, Meu Deus. dos 9 anos até os 12. A Érica foi abusada pelo padrasto e ele fez isso durante um tempo também com ela. O Elias também foi por uma pessoa, o Marcelo também. Então cada um tem a sua, né, a sua história. E a ideia é contribuir com quem está passando por isso. Isso, aí cada um conta o que fez para superar. Para resolver e tal. Para resolver. E principalmente a questão do perdão, que é o mais difícil de todos. Porque, pastor, ninguém chega assim, eu dormi, acordei com a vontade de perdoar hoje. Nossa, pastor César, eu tô muito feliz. Hoje eu acordei com a vontade de perdoar. Não, não é isso, gente. Leva-se um tempo, tem todo um processo. Comigo aconteceu dessa maneira. Teve um processo aí, porque foi uma pessoa próxima, então não era fácil você ter que ver depois. Era parente? Tá bom. Vamos lá. O assunto é complexo. E aí, quando o assunto é complexo, nós temos uma regra aqui dentro da rádio, que as pessoas não têm que se identificar. Então, se você quiser compartilhar, por exemplo, um pedacinho da sua história, ou fazer algum tipo de pergunta, você que está passando por isso, talvez você seja um abusador, está ouvindo o programa aqui agora, fala, eu quero saber psicologicamente o que eu tenho na minha cabeça, porque eu tenho interesses. Não sei, o programa está aberto aqui para atender você. Eu vou deixar o WhatsApp do programa, você pode mandar o seu áudio, não precisa se identificar, e manda, se você vai contar alguma coisa que seja direto ao ponto, né? Não dá para ficar, então eu nasci em 49, aí minha mãe quando era... Não dá. Então, vai direto ao ponto e não tem a necessidade necessariamente de se identificar e pode terminar com uma pergunta, tá? O WhatsApp é 98484-9988, 011 98484-9988. Adriano, você enquanto psicólogo, eu já tenho uma questão aqui, que é a seguinte, cara. Existe algum tipo de questão psíquica, psicológica no abusador que faça com que ele tenha um tipo de predileção nesse tipo de abordagem com uma criança? Porque você não nasce com esse desejo, né? De falar, tem o hétero, tem o homossexual, tem o cara que o que ele gosta mesmo é de criança. Isso é um distúrbio, é uma doença, é o de Satanás, é o quê que faz?
Eu acho que fica muito claro que nem todo abusador ele é pedófilo, né? Eu acho que uma coisa é uma coisa. Fala pertinho do microfone. Eu acho que a gente tem que pelo menos fazer pensar sobre nem todo abusador ele é pedófilo. Porque quando a gente pensa sobre o abuso, tem gente que abusou, mas não, de fato a relação de atração dele não é por crianças. Foi uma perspectiva situacional, contextual e aconteceu. Mas se ele abusou, já não é um pedófilo? Não, pedófilo é quando se sente atraído por essa relação infantil, né? Aí a gente caracteriza essa perspectiva da pedofilia. Mas o abusador, ele pode abusar da criança, ele pode... Então, as fases, elas não necessariamente precisam ser da infância. Eu acho que fica bem claro isso aí. Agora, a diferença de um outro é só a prática. Então, mas por exemplo... As duas são de ordem patológica. Aí a segunda pergunta que você... e aí eu acho que é preciso colocar isso. A outra questão é sobre essa ideia de o que é que coloca o indivíduo nesse lugar, né? De se sentir atraído, propriamente dito, por criança. A gente tem que fazer uma coisa chamada anamnese, e aí a gente não pode descaracterizar essa perspectiva de fazer uma análise da história de vida. E aí fica muito claro que eu me lembro da professora uma vez falou isso, nunca mais eu pude esquecer. Ela diz assim, não é porque alguém que foi abusado, ela vai se tornar um potencial abusador. A gente está sempre na possibilidade de ressignificar. Agora é fato e é óbvio, quando a gente vai fazer uma análise da história de vida das pessoas, a incidência de pessoas que entraram na compulsão pela repetição, eu até coloquei uma frase aqui, que eu acho que vale a pena, que diz o seguinte, o trauma psíquico, ele é o excesso de excitação emocional que o ego não consegue entregar. Tendência inconsciente. Quando a gente fala sobre trauma, a gente pode falar o seguinte, a máxima é essa, tendência inconsciente de reviver o trauma. Olha, tendência inconsciente de reviver o trauma. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a incidência de pessoas que sofreram abuso sexual na infância, de repetirem isso, se elas não tiverem um acompanhamento, se elas não tiverem uma tomada de consciência... Mas como ela vai repetir, sendo que ela foi abusada? Ela pode ser o agente ativo posteriormente da situação. Entende o que eu estou dizendo? Ela pode ser o agente... provocar isso depois. Posteriormente. Eu não estou dizendo que ela vai e necessariamente ela tem que ser isso. Né? Eu não posso estar legitimando e validando. Eu acho que a gente está sempre na possibilidade de... Mas isso pode acontecer? Isso pode acontecer. E qual seria a explicação? Então, porque o que é que acontece com o abuso? Quando a gente fala sobre o abuso sexual infantil, a criança está em processo de desenvolvimento psíquico e fisiológico, ok? Então, a relação que ela estabelece com a sexualidade não é da perspectiva de um adulto estabelece com a sexualidade. Claro. Então, olha só, algumas máximas sobre essa questão da perspectiva do abuso infantil. Ela acontece por alguém muito próximo. Um pai, um vizinho, um tio, um primo, um irmão, um professor, alguém que inspira confiança. Segunda coisa... Que tem acesso a ela, né? Que tem acesso a ela. Então, sempre alguém muito próximo. Segunda coisa, a relação, não sei se vai fazer sentido, e você vai me dizendo, se faz sentido essas coisas que eu estou dizendo. Sim, mas é verdade, isso é verdade. Porque você experienciou isso de maneira muito contundente, né? E foi elaborado porque você hoje tem a possibilidade de falar. Isso fala que você... Não é nem que não doa. Eu não estou dizendo... Às vezes dói, mas você consegue lidar com isso de maneira... Hoje eu estou forte para falar. Pode doer e tudo bem, não tem problema nenhum. Essa figura de autoridade, você estabelece isso com essa figura de autoridade. Então, o que é que acontece quando essa figura de autoridade ela rompe isso, né? Você se torna uma pessoa extremamente insegura, dificuldade de confiar nas pessoas. Você pode trazer não só demandas na infância, como também na fase adulta. Por exemplo, quando a gente vê uma criança que foi abusada, eu não estou dizendo necessariamente que toda criança que foi abusada ela vai ter um único sintoma. Mas são crianças que podem desenvolver agressividade, são crianças que podem desenvolver ansiedade, são crianças que podem desenvolver uma erotização. Quer dizer que toda criança que é erotizada ela foi abusada? Não. Ela pode estar tendo acesso a conteúdo que de alguma forma erotize ela. Mas ela começa a ficar erotizada, como ela está em processo de desenvolvimento psíquico e fisiológico, então ela teve acesso ao conteúdo de maneira antecipada, ou seja, de maneira prematura. E tudo aquilo que é de ordem prematura não é saudável, ok? Então, aquilo ali pode ter sido elaborado na infância ou não. Abre parênteses para eu trazer um exemplo e já, né? Porque senão eu tenho dificuldade absurda com isso. Uma mulher, não sei se eu fosse ter esse caso aqui, da Universidade de São Paulo, eu atendi ela, outra pessoa atendeu a filha que estava se cortando, e ela foi abusada pelo professor quando ela tinha 10 anos. O professor chegou perto dela, tem um nome técnico, mas eu me esqueci, esfregou,
e ele ejaculou nela, na calça dela, e ela, na época ela tinha 50 anos, e quando eu atendi ela lembrava disso. Como se fosse ontem. Como se fosse ontem. Então ela não elaborou. Quer dizer que toda criança que foi abusada, ela vai levar traumas, ela vai ter traumas na fase adulta? Nem sempre. Ela pode ter elaborado na infância. Wellington, vamos lá. Você foi abusado uma única vez? Foi um processo? Como então, é que começou? Quanto tempo demorou para você perceber, falar isso aqui é um abuso? Porque como é que é? Você não era na primeira infância, né? Sim, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu não fazia ideia. Ele se aproveitou desse momento que eu não entendia. Não foi assim uma ameaça de, olha, se você contar para alguém, como acontece com muitos. Se você contar para alguém... Qual a sua idade? Hoje eu tava com 13 anos. 13 anos. Isso foi em 2000. Não é uma criancinha, né? Então, acho que a ameaça não ia funcionar. Sim, mas eu não entendia. Quando acontecia isso, por ter aquela questão de respeitar os mais velhos, então... Eu não fazia ideia do que era. Eu fui descobrir isso muito tempo depois. Eu já estava com uns 15, quase 16 anos. E aí foi aonde eu caí na real. Assim como ele estava dizendo, né? Eu entendi o que aconteceu. Eu falei, peraí, eu fui feito de trouxa. Desculpa pela palavra, mas falei, fui feito de trouxa. Então eu comecei Você entendeu isso que idade? Assim, eu já estava com uns 16, que eu ouvi falar na televisão disso. Falei, peraí, isso aconteceu comigo. Eu passei por isso. Aí eu falei, peraí. Aí eu comecei a veio como se fosse um filme na minha cabeça. E na hora, cara, eu fiquei muito revoltado, assim, eu achei que eu fui feito de idiota. Tipo, a ficha caiu, 3 anos depois. Só. Isso, depois, muito depois, porque hoje, graças a Deus, como a rádio aqui, como muitos lugares têm aberto as portas para falar sobre esse assunto, porque hoje as igrejas muito não falam, as escolas não têm isso. E o índice é altíssimo. Sim, se as escolas tivessem, pastor, toda semana um assunto sobre isso, muita coisa já teria sido evitada. Então eu não tinha muito acesso, né? Eu falei uma coisa de 25 anos atrás. Então eu não tinha muito acesso. E aí o que acontece? A minha vida se tornou um inferno, de verdade. Falando assim, bem rasgado. A minha vida se tornou um inferno, porque eu não tinha uma noção do que estava acontecendo. Eu não tinha... Eu não sabia nem o que fazer, sabe? Então, para mim foi uma coisa horrível, assim, depois que eu fui entender o que estava acontecendo. Isso que eu falei que eu tava forte, né? Mas eu não tinha ideia. Depois que eu comecei a entender, a saber o que aconteceu, eu falei, opa, peraí, agora eu preciso de ajuda. E eu mesmo fui procurando sozinho isso, né? Na época que aconteceu, eu até cheguei a falar com a minha mãe, mas eu entendo ela. Depois... Você abriu o jogo com quem era a pessoa e tudo, pra sua mãe? Eu fui falando com ela. E assim, não foi uma coisa muito fácil. Porque eu entendo minha mãe. Meu pai tinha falecido muito novo. Minha mãe sozinha com todos os filhos, sabe? Ela não tinha esse tempo de, olha, deixa eu ver o seu caderno se você fez a lição, se você... O que você precisa? Minha mãe não tinha. Ela tinha que trabalhar. Muitas vezes ela, saía a pé do trabalho para usar o dinheiro da condução para ajudar a gente. Então, assim, era uma série de coisas. Ele falou que ele estava forte, mas ele estava com os dedos cruzados. Não tem problema nenhum. Porque, como ele falou, às vezes... O choro não é sinal de fraqueza. Às vezes, assim... A coisa vem um pouco na mente. Como ele falou essa coisa do trauma... Você acaba revivendo um pedaço. Isso é verdade, porque já aconteceu, ele tá aqui até para dizer isso, muitas vezes eu já grande, assim, adulto, ter muitos sonhos com ele, fazendo isso comigo, mesmo adulto. Caramba. Isso carregou durante muito tempo na minha vida. E você... Eu nunca contei isso. Essa é a parte que eu nunca contei. Dessa coisa do trauma, sabe? Muitas vezes... Fique em paz. Adriano, como é quando a pessoa começa a contar, ela começa a reviver isso, né? Memória traumática, né? Na infância você tem uma coisa... E se resolve trauma ou não? Se resolve ou você convive? Eu acho que a gente elabora, né? A gente tá sempre eu costumo dizer que o ser humano é um ser humano subjetivo e está sempre na possibilidade de ressignificar e dar novo sentido às coisas, né? Eu acho tanto numa perspectiva psicológica também como numa perspectiva bíblica e teológica, né? Então é uma cisão, tem uma coisa chamada memória traumática, a memória traumática. Por exemplo, no processo de desenvolvimento psicoterápico, aquilo que poderia estar no recalque, guardado, escondido, começa a vir à tona. Desculpa até te interromper, mas isso durou um tempo, assim. Eu nunca tinha contado isso para alguém. Essa é a primeira vez que eu falo isso. Essa questão do trauma.
Isso eu carreguei durante muito tempo. Aconteceu muitas vezes. Eu ter que acordar de madrugada e falar assim, tá repreendido isso. Porque acaba se tornando uma coisa espiritual, como muita gente não acredita. Mas isso se torna espiritual durante um tempo. É para tirar você do foco, é para, sei lá, por que isso acontece. Então eu tive muito sonho, muita coisa. E não foi só a questão disso que aconteceu. Depois de um tempo, eu estava na escola, eu já tinha entendido mais ou menos, já estava entendendo mais ou menos isso. E a escola estava passando por uma reforma. E eu entrei para usar o banheiro na escola. Como todo banheiro masculino, tem um mictório. E entrou esses dois pedreiros, esses dois rapazes. Um segurou a porta e o outro veio na minha direção. Mas aí eu já estava mais esperto, né? Então eu empurrei ele, eu gritei, saí correndo. Ele queria abusar de você também? Ele queria fazer isso enquanto eu estava no mictório ali. E aí eu falei... Eu era um aluno muito bagunceiro, eu não vou mentir, eu era muito bagunceiro. E a escola meio que também nem deu confiança, porque você eu falei... Quantos anos? Na hora. Eu já estava com uns 15, já quase 14. 14, entre 14 e 15. E aí eu já fiquei um pouco mais esperto, porque eu lembrei... E esse aí você foi pra cima e tal e... não aconteceu nada, mas foi uma tentativa. E aí eu já fiquei mais esperto nisso. E aí então eu carreguei isso durante muito tempo. Até hoje eu não consigo entrar no banheiro e ir no mictório. Eu não consigo. Se tiver algum amigo, alguém próximo, até beleza, mas eu espero alguém sair da cabine, eu vou lá e entro. Porque eu não consigo, gente. Não consigo mesmo. Isso carregou uma coisa comigo durante um tempo que eu não conseguia. Você falou agora no começo, né? A parte difícil é a questão do perdão. Como é que você trabalhou isso? Foi muito difícil. A Igreja Batista em Vila Ioro, que é a igreja que eu faço parte até hoje, na época me ajudou muito. Eu cheguei na igreja assim, destruído, e eu já não estava me aguentando mais da forma que eu estava levando, do meu comportamento. Assim, era muita revolta, muita coisa, sabe? O trauma faz isso, ele muda, né? A forma de você se relacionar. Exatamente, mas é bem isso mesmo, doutor. E aí, quando eu cheguei na igreja, a recepção da igreja, isso é muito importante. Me receberam de uma forma e eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Você desenvolveu transtorno de ansiedade? Não, isso não. E aí a igreja me ajudou. E eu consegui contar para um irmão que estava lá na hora, que eu não conhecia. Não sei por quê, não sei explicar, gente. Às vezes isso pode acontecer com você. Você pode falar com alguém super neutro e você consegue colocar para fora. E aí eu falei com esse irmão, que infelizmente ele já faleceu. Ele me ajudou muito. Aí ele foi conversando comigo, aí eu fui entendendo. A igreja foi me ajudando muito nessa questão. Ele foi trabalhando bastante comigo, me apoiou muito. Então eu não esqueço de tudo que a igreja me fez e o que ele fez. Maravilha. Adriano, vamos lá. O que você, por exemplo, a pessoa que passou por esse trauma, como saber se está resolvido ou não está resolvido isso, do ponto de vista emocional? Quando a gente fala sobre patologia, é de alguma forma aquilo que nos impotencializa, né? Quando a gente pensa em patologia, isso é patológico ou não? Depende. Porque a patologia ela é da ordem da repetição, ou seja, é a recorrência e a manifestação com que isso se caracteriza na vida do indivíduo. A recorrência, por exemplo, eu me sinto potencializado, eu não consigo desenvolver coisas das quais eu desenvolvia antes, eu tenho uma dificuldade absurda de me relacionar, eu tenho uma dificuldade absurda de me relacionar num relacionamento afetivo, né? Um homem com uma mulher, ou seja, e todas as vezes eu caio no que a gente chama assim, não existe dedo podre, tem uma máxima que eu digo, é compulsão pela repetição, porque o trauma ele pode colocar você num ciclo vicioso. E como é que faz para quebrar esse ciclo vicioso? Tem uma máxima que eu digo o seguinte, toda mudança ela perpassa pelo ato do reconhecimento, ok? Então você está sempre na possibilidade de ressignificar e dar um novo sentido. Agora, para que isso aconteça, tem que vir para o plano da consciência. Então aquilo que muitas vezes estava no recalque, o recalque é aquilo que está escondido, não é linguagem comum, né? Isso é uma linguagem psicanalítica, está guardado, escondido. Só que o recalque ele vem à tona na fase adulta. Às vezes vem em problemas de ordem emocional, somatização, são dores no corpo. Tem pessoas que, quando de alguma forma lidam com alguma situação e remete ele àquela experiência anterior, elas começam a desenvolver sintomas físicos. Tem uma coisa chamada, pastor César, órgão vital. E todo mundo, quando está em um processo de desestabilidade emocional, tem um órgão vital. Tem gente que é o estômago, tem gente que é a cabeça, tem gente que é o braço, é uma dor na perna que não passa, é uma dor no tornozelo que não passa. Isso são somatização. E pode sim ser desencadeado por uma experiência com trauma.
Então, assim, o que é o trauma? O trauma é justamente isso. É a revivência de uma experiência anterior que me causou alguma forma de desconforto. E todas as vezes que eu lido com situações que sejam gatilhos, me remete àquela experiência. Isso é trauma. Ok? Quer dizer então que uma vez traumatizado para sempre? Não. Então, qual que é a diferença da pessoa que sofreu esse trauma? Que está resolvido e que não está resolvido? Resolvido é a capacidade que eu tenho que lidar. Tem uma máxima de um existencialista que ele diz assim: o que importa não é o que fizeram comigo, o que importa é aquilo que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Ou seja, por isso que eu disse, não tem problema nenhum chorar, não quer dizer que você não seja forte, pode chorar. O choro não revela a tua fragilidade. Sim. Às vezes o choro ele revela o tanto de tempo que você foi forte. Então assim, vamos ser mais conciso, né? Qual que é a diferença? É a capacidade que o indivíduo tem agora de lidar com a situação. E lidar não tem a ver com esquecimento, porque a gente não tem amnésia. Lidar não tem a ver com parou de doer, vai parar de doer. Às vezes tem coisas que vão parar de doer. É muito infantil essa ideia, né? De que, então eu nunca mais vou lembrar, ou então nunca mais vou sentir. Não. Então, não tem a ver com esquecimento, não tem a ver com ausência de dor. Às vezes continua doendo, mas tem a ver com a capacidade que eu tenho de lidar com a situação e a capacidade de enfrentar. Estar doendo causa desconforto. Sabe aquela frase do senso comum, tá com medo, vai com medo mesmo? Sim. Tá doendo, causa desconforto, mas eu aprendi a enfrentar os meus medos. Isso não me paralisa mais, isso não me potencializa. Tá causando desconforto, tá causando, né? Veja só, o Wellington é uma prova disso. Tá aqui chorando, lembrando, revivendo, mas está tendo a capacidade de colocar para fora aquilo que causa desconforto. Então, eu acho que, de alguma forma, ele aprendeu a lidar, aprendeu a enfrentar. Então, eu acho que a máxima é essa, pastor. Ou está aprendendo, né? Porque ele falou a primeira vez que eu estou falando. Então, isso também é um passo. É a primeira então, vez. Isso é um passo, né? Porque, por exemplo, com certeza, numa segunda oportunidade... Você nunca falou sobre isso? Não, com esses detalhes, essa parte forte assim, não. Mas já teve a oportunidade Mas já falei inúmeras vezes. E já teve vezes que eu falei também e não chorei, vendo casos piores que o meu. Ele falou, não, pastor, tá tranquilo, pode perguntar tudo que o senhor quiser, que eu tiro de letra isso aí, eu tô ajudando outras pessoas e tal, mas é isso aí. Vamos lá. Gente, óbvio que eu tô fazendo uma brincadeira aqui com o Wellington. No nível a gente trabalha junto. Não é sobre o que ele passou. Exatamente. Sim. Então, vamos lá. Eu vou abrir o microfone para você pelo WhatsApp 984849988. Temos participações, Wellington? Tô brincando. Hoje ele tá como convidado. Vamos lembrar que ele é o produtor. Exatamente. Então, vamos lá. Depois do intervalo. A gente faz tudo, se tiver que fazer também. Depois do intervalo, eu vou chamar você para participar com a gente, tá? Você que é ouvinte do programa e quer mandar o seu áudio. A gente descontrai aqui, é meu perfil, mas o assunto é muito sério. Tenso, é grave, especialmente pelos números. E os números que temos não refletem a realidade. Porque a maioria dos abusos ficam impunes. Aliás, a maioria dos abusos não apenas fica impunes, mas eles ficam... eles não vêm à tona. Os abusados, a maioria deles não compartilha, não fala. O sentimento de culpa é muito grande, pastor. Sentimento de culpa. Mas porque eu sou abusado, por que eu ainda fico culpado? É uma das características. Explica pra mim. Exatamente. Eu me senti assim, eu falei, se eu não tivesse entrado ali, se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido. Mas depois, claro, com a ajuda de psicólogo, tudo, que é muito importante, viu, gente? Você procurar. Não pense que, não tô louco, né? Tem gente que fala, se eu não tô louco, como que eu vou procurar? Não, procure sim essa ajuda. E ainda a psicóloga fala assim, quanto mais você conversar, você falar mais a sua história, mais curado você vai ficando. Parece até esquisito isso. Por isso que eu falei, tem dia que eu tô forte, eu não choro, como hoje já fazia um tempo que eu não falava sobre isso, né? Já tenho mais de um ano que eu não falava. Então hoje é uma ocasião diferente. Mas cada vez que você vai falando, vai se curando, assim, então. Bom, eu vou pro intervalo agora, mas eu volto atendendo o seu áudio. Então manda seu áudio para cá, o WhatsApp é 984849988. Vira aí, a gente volta já. Vai. Biblicamente. Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente. Pense biblicamente. Biblicamente. Na Unidade FM.
Por que escolher a Faculdade Teológica Bethesda? Você é apaixonado pela Palavra de Deus? Quer aprofundar seu conhecimento bíblico, crescer espiritualmente e ainda desenvolver suas habilidades para o serviço no Reino de Deus? Então, a Faculdade Teológica Bethesda deve ser sua escolha. Uma formação teológica de qualidade exige dedicação e, claro, um conteúdo confiável. E a FTB é comprometida com a boa teologia bíblica. Cursos ministrados por professores renomados, especialistas em diversas áreas da teologia. Uma educação de qualidade baseada nos princípios da fé cristã. Tudo o que você espera para crescer na fé e no conhecimento bíblico, você encontra na Faculdade Teológica Bethesda, a maior instituição de ensino de teologia à distância no Brasil. Saiba mais acessando faculdadebethesda.com.br. Dê hoje mesmo o próximo passo para uma jornada de fé e conhecimento. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Biblicamente. Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente. Pense biblicamente. Biblicamente. Na Unidade FM. A Faculdade Teológica Bethesda está levantando aí a bandeira da necessidade de conhecermos a história da igreja. Obrigado. A necessidade de conhecermos a história da igreja. Um povo que não conhece a sua própria história, esse é o caminho mais curto para repetir os erros cometidos na história. E também é uma falta de aproveitamento, né? Porque você pode aproveitar a história para não repetir os mesmos erros. E na segunda-feira agora, dia 23 de junho, nós tivemos aqui o nosso primeiro ensaio. Foi uma aula aberta, a pessoa só tinha que participar do grupo do WhatsApp e receberia o material didático da aula e o acesso à aula. Mas recebeu muito mais, porque nos últimos momentos ali a gente entendeu que poderíamos ter mais de um professor. Então tivemos aqui também o professor Lucas, além do professor Lucas Gesta, que é o coordenador desse projeto. Recebemos também o professor Lucas Banzoli. O professor Lucas Banzoli deu uma senhora aula de apologética, falando sobre a divindade de Jesus na história. E também eu enviei para os alunos todos o material didático do professor Lucas Banzoli. Então nós fomos 2 materiais didáticos, depois 2 apresentações em PowerPoint, que você pode inclusive replicar aquilo que você aprendeu na aula. Pastor, eu não recebi, como que eu faço? Não faz, já era, foi a aula ao vivo, só para quem participou da aula ao vivo. Então agora não adianta, agora você senta e chora. Mas nos dias, eu não lembro de memória os dias, acho que 4, 5 e 6, é isso, 4, 5 e 6 de agosto, nós vamos dar uma imersão sobre a história da igreja. Eu, professor Lucas Gesta, professor Lucas Banzoli, juntos, durante 3 noites, das 8 às 10 da noite, segunda, das 8 às 10 da noite na terça, das 8 às 10 da noite na quarta. Veja a sua agenda aí se você pode participar. O valor é 79 contos, já tem material didático, são 3 módulos, tá? O valor é 79, mas começou ontem, né? Começou ontem a divulgação. Tá no primeiro lote, então é só R$29. Então você paga R$29 e você participa de uma imersão sobre a história da igreja. O que nós vamos aprender? Como seria o mundo sem o cristianismo? O protestantismo é uma farsa, como os católicos dizem. O protestantismo contribuiu ou não contribuiu com o mundo? O Lutero dividiu a igreja. Como que é, sei lá, a influência do cristianismo na civilização? A influência do cristianismo no fim das barbáries. Embora dentro da história da igreja você tem erros que são bárbaros também. Por isso que estudar a história da igreja vale a pena. As pessoas, elas não conseguem diferenciar a igreja do Oriente de igreja do Ocidente. As pessoas não conseguem diferenciar as épocas. Então, quando eu falo Agostinho de Hipona, ou quando eu falo Tomás de Aquino, nós estamos falando de 2 vultos importantes da história da igreja, mas que tem entre eles mais de 1.200 anos de diferença. Você está entendendo? Então, se você tem interesse em participar de uma imersão, a gente está preparando uma pós-graduação. Eu sei que a pós-graduação não é para todo mundo,
Nem todo mundo tem o tempo, o interesse, o dinheiro, o nível de escolaridade para fazer uma pós-graduação. Mas a aula aberta foi para todo mundo. E a imersão também é para todo mundo. E eu tento sempre democratizar esse acesso à cultura cristã, né? Então, a FTB é uma faculdade, ela precisa de dinheiro para viver, mas a gente tenta sempre ou cobrar muito pouco ou fazer de graça cada um dos projetos de alguma forma. E dessa vez, nós já tivemos uma aula gratuita, agora teremos uma imersão por R$29. R$29, meu amigo, você não compra um saco de arroz, você está entendendo? Então, mas com R$29,90 você participa dessa imersão com material didático. Não é uma aula aberta pelo YouTube, então é dentro da plataforma. Se é dentro da plataforma, significa que no final da imersão você tem certificado. Significa que durante a imersão você tem credencial de aluno, que dá desconto inclusive no cinema. Você tem acesso à plataforma irrestrito e tal. Se você quiser, você também pode comprar o acesso com o acesso estendido, tá? Aí dura 1 ano esse acesso. Aí é outro preço, eu não sei, mas deve aparecer lá na plataforma em breve. Mas as aulas são ao vivo, tá? Quem está pagando R$29 é para as aulas ao vivo, tá bom? Pastor, como é que eu faço? Deixa eu ver. Me chama pelo WhatsApp, para quem está ouvindo pela rádio. Para quem está ouvindo pela rádio, o WhatsApp é 97511 3385. 97511 3385. 97511 3385. Coloca o teu nome e tracinho imersão. Para você que está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, primeiro se inscreve aí no canal, né? Poucos canais geram tanto conteúdo e conteúdo com profundidade como a gente faz todo dia. Você está no canal da Unidade FM? Se inscreve aí. Está no canal César Cavalcante? Se inscreve aí no canal. Mas aqui no canal, no chat, para quem está ao vivo, tem o link da imersão. É só clicar e participar. Para quem está vendo aí pela internet, na descrição do vídeo também tem o link da imersão. É só clicar e também participar. Tá certo? Então, se você pode aí participar com a gente nesses dias, 4, 5 e 6 de agosto, de uma imersão sobre a história da igreja, você vai levar seu ministério para um outro nível, de verdade, de verdade. Então, venha participar, você também, da imersão sobre a história da igreja. Saber a história é outra história. Biblicamente. Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente. Pense biblicamente. Biblicamente. Na Unidade FM. Voltamos, gente. Eu falei que eu ia atender você ao vivo, então vamos lá, bora cumprir. Solta o primeiro, por favor. A paz do Senhor, irmãos. Eu não gostaria de me identificar, mas há 5 anos que eu vivo com uma história assim, né? Porque depois de 35 anos de casado, eu descobri que o meu esposo tentou abusar da minha filha mais velha. Meu Deus. Só que quando ela veio falar, né, porque ela decidiu perder, ele tentou, não conseguiu, mas tentou por algum tempo, né? E aí depois ele se arrependeu, pediu perdão para ela. E quando ela veio, ele teve 2 AVCs e hoje ele é completamente debilitado, depende da gente para tudo, né? E só que é doloroso demais, né? Porque hoje eu tenho que cuidar, porque não tem como mandar embora e depender, e assim, vivo da misericórdia de Deus todo dia pedindo para o Senhor me ensinar a perdoar. Fácil não é, né? Não é fácil. Mas a gente tem que pôr em prática o amor de Jesus. Então, todo dia eu acordo de manhã, dou remédio, dou insulina, dou tudo, mas não é fácil. Eu sempre peço estrutura, assim, sabe? Para apresentar programas assim, porque... Difícil, né? Ou vontade de falar, mas eu não posso. Quem quer falar sobre isso? Você viu que nesse caso... a filha contou para a mãe, isso é muito importante. Você que já passou por isso, ou que está passando, é muito importante quando a mãe ou o pai é amigo do filho mesmo, né? Porque mesmo com um ameaço, qualquer coisa, não, eu vou contar para meu pai sim, eu vou falar para minha mãe sim. Então isso é muito importante, porque o mais difícil, e é o que acontece hoje, ainda mais para você que é mãe, é aquela coisa de, imagina, meu marido não vai fazer isso com a minha filha.
Isso porque ela não está aceitando o padrasto, ela não está aceitando. Não, imagina que ele faria uma coisa dessa. Para com isso agora. Você para com isso agora e ouça o teu filho ou a tua filha. Porque isso é uma coisa muito séria. E ele vai carregar esse trauma ou ela vai carregar esse trauma para sempre. E é isso que é mais difícil, viu, pastor? Porque a pessoa fala para o pai e para a mãe e quando o pai e a mãe não acreditam, isso gera uma série de coisas, tá? Que acontece muito. Acontece. Que nem, por exemplo, nesse caso, a filha falou pra mãe. A mãe, beleza, acreditou e tomou, né, uma atitude. Mas tem muitas mães que, não, imagina, ela quer separar do meu marido. Agora, imagina que você já tem um rompimento de figura de autoridade. Sim. Vai lá, né? O abuso aconteceu, já é um rompimento. Aí o segundo rompimento, porque os pais é a primeira instância que a criança tem. Exatamente. Pensando numa perspectiva de acolhimento. Exatamente. Se ela tem esse primeiro momento de primeira instância como lugar de acolhimento, também rompe isso... Ela agora, não tem rede de apoio. Aí ela não tem rede de apoio, aí é difícil. Imagina o nível de instabilidade emocional, o nível porque o abuso ele rompe uma coisa chamada relação de confiança com as pessoas. Geralmente pessoas que foram abusadas na infância têm uma dificuldade absurda quando elas não elaboraram esse trauma de confiar nas pessoas. São sempre desconfiadas, estão sempre na defensiva, estão sempre pensando que o outro quer fazer alguma coisa de ruim. Eu entendo, eu concordo, mas assim, às vezes, por exemplo, eu entendo a lei, por exemplo, a lei de hoje, sai um pouco desse assunto. A mulher, só basta o depoimento da mulher falando que ela foi vítima de uma violência doméstica para que tenha validade. Eu entendo a lei, mas tem mulher que vai se valer disso para prejudicar o cara. Como já aconteceu várias vezes. Como já aconteceu várias vezes. Então, e ainda contar que não, era mentira, eu fiz isso porque eu estava com raiva dele. Então, eu entendo, mas já vi vídeos, por exemplo, a própria mulher se socando para depois falar que foi o homem, né? Mas repito pela terceira vez, acho que entenda a lei. Isso também acontece, por exemplo, a mãe que não acredita na filha, o pai que não acredita na filha, não sei o quê, é um problema muito grave. Porém, tem criança que mente mesmo. Sim. Então, há de se fazer uma curadoria. Né? Por exemplo, qual é o histórico dessa criança? Porque toda criança mente. Agora, tem criança que está numa fase de mentir muito. Né? Então são fases da vida. Tal. Então precisa dessa curadoria. Eu não sei se também. Toda criança. Eu acho que toda criança mente. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar sobre a criança. Mas você acha que alguém não mente? Mas eu acho. Você acha que alguma pessoa não mente? Não é sobre não mentir. Não é sobre não mentir. Mas se você for ver, por exemplo, se a criança nunca teve contato sexual, como que ela detalhou isso tão fácil? Mas nesse caso que os pais, como você está dizendo, tem que ver. Mas dependendo do acesso ao conteúdo que ela esteja tendo, por isso que eu acho que é um absurdo você dar um smartphone para uma criança de 6 anos de idade. Isso é um crime. Exatamente. Com internet, ok? Agora, assim, o que eu fico pensando, o pastor César fez uma colocação muito pertinente, ela pode mentir? Pode. Mas para isso a gente tem são etapas que são cumpridas. A gente tem a avaliação psicológica, a gente tem as entrevistas iniciais, a gente tem aspectos comportamentais, a gente tem corpo de delito. Sabe, existe várias fases para a gente tentar entender o que foi que aconteceu com essa criança. Agora, pode ser que uma criança seja usada para acabar com a vida de alguém? Pode. Claro que pode. Uma criança pode sofrer alienação parental de uma mulher que está extremamente revoltada com esse homem e ela usa a criança para atingir, como tem mulheres aí que já mataram os filhos para atingir o homem e vice-versa. Então, ela pode induzir uma criança a mentir, ok? Isso aí... Mas assim, o mais importante, porque o que eu tô falando avaliar. É uma exceção, né? Tipo assim, nem sempre também a criança tem razão, porém, se a criança levantou essa questão, para tudo. Sim. Vamos averiguar, até entender, até... Eu acho que a mãe... Equilíbrio, isso fala de equilíbrio. Isso, eu acho que o responsável que foi procurado, ele tem por obrigação ter essa curadoria do assunto, né? Vamos averiguar, vamos não sei o que tal, tudo bem, mas levar isso a sério, de verdade. Para não estragar a vida de alguém, acabar com a vida de alguém. Ou não acabar com a vida do seu filho. Entende? Emocionalmente falando. Sim. Então, é difícil. Vamos lá, próximo áudio, por favor. Graças a paz. Muito bom dia, pastor César Cavalcante, doutor Adriano. Meu nome é Gil Leôncio. Eu fui vítima de abuso quando eu tinha 11 anos, por algumas situações
Eu fui para um orfanato, onde o dono do orfanato, ele era do candomblé. Eu achava que era muito carinho, que ele, quando ia nos cobrir, ele passava a mão nas minhas pernas, passava a mão próximo do órgão. Isso eu devia ter uns 11 anos. E aí chegou a me convencer, a deixar fazer oral. Eu fiquei muito confuso. Depois eu saí do orfanato, fui morar com meu pai. O que ficou mais complicado foi essa inserção que eu tive muito cedo, né, com a sexualidade. Quando eu saí de lá, ele ainda tinha algum certo domínio. Ele marcava alguns lugares para poder ir, para fazer oral. Eu tinha os meus amigos que ficaram no orfanato, e quando eu ia visitá-los, ele também conseguia me convencer a deixar fazer. E em certo momento eu achei que eu era a pessoa errada, né? Eu comecei a ter relacionamento com muitas mulheres para poder me aprovar como homem. E isso teve uma consequência. Eu acabei com 2 casamentos meus, com 2 pessoas idôneas, 2 mulheres com um caráter inabalável. E hoje eu tô com 45, até os meus 42 anos eu sofria com isso, mas eu consegui vencer através realmente da palavra, de estar com Cristo, né? Mas não foi fácil. Eu achei que lá atrás eu já tinha vencido isso, mas eu posso falar hoje que hoje eu não traz mais dor. Tem lembranças, mas não traz dor, não traz pesar. E graças a Deus, em nome de Jesus, hoje eu estou salvo e estou curado de tudo isso que eu passei. Ele falou aí numa determinada fala que começou a procurar várias mulheres para tentar se afirmar na sexualidade. Promiscuidade, né? Uma das características. Promiscuidade, tudo bem, mas por que muitas pessoas que passam pelo abuso têm uma sexualidade reprogramada? Tipo assim, a pessoa se torna homossexual, ou se torna... Por quê? Não necessariamente ele precisa se tornar um homossexual, né? Existem pessoas que foram abusadas, como ele colocou agora, e ele começou a desenvolver um comportamento promíscuo. Mas ele falou assim, para me afirmar. Para me afirmar. Ou seja... Na tomada de consciência, é o entendimento dele, mas não necessariamente pode ser simplesmente uma necessidade de autoafirmação. Também uma necessidade de autoafirmação, né? De encontrar o lugar dele, de encontrar essa percepção do outro, de autoafirmar em relação à sexualidade dele, que ele gosta de mulher e não gosta de homem. Mas não necessariamente também só precisa ser essa perspectiva de autoafirmação. Mas esse acesso a esse conteúdo de maneira antecipada, de maneira prematura, pode colocar você nesse lugar. Pode ser tanto uma pessoa que desenvolva um comportamento promíscuo, como também ele pode desencadear um comportamento homossexual. Eles começar a se sentir atraídos. Por exemplo, homens ele achar que ele tem aquele gosto. Exatamente. Mulheres que foram abusadas pelo pai, elas podem sim. Eu não estou dizendo que toda mulher que foi abusada pelo pai, ela vai desenvolver esse comportamento, mas eu estou dizendo o seguinte, que mulheres que foram abusadas pelo pai, a incidência delas terem aversão a figura masculina é muito alta. Elas podem entender essa figura masculina como esse lugar de maneira inconsciente, como essa figura abusadora. Todas as vezes que ela pensa nessa figura masculina, ela pensa na experiência que ela teve com o pai. O pai é o protótipo de homem, né, que a menina tem. Então, eu falo, ele me abusou, então o homem não presta. Todo homem não presta, todo homem é... Muito difícil, muito difícil. Agora, uma coisa, né? Eu não sei há quanto tempo, ele falou as idades aí, mas eu não lembro, 40 e poucos anos, mas é o seguinte, esse orfanato tem que fechar, né? Ou esse cara tem que ser preso, né? Sim. Porque nós estamos falando só de uma pessoa. Ele falou que ia conversar com os amigos também passavam por aquilo.
Quer dizer, falava esse nada, cara, e eu não é nada sobre a religião do cara que é candomblessista, pelo que ele falou. Não é sobre o cara ser candomblessista, não. Mas ele é um abusador infantil. Esse cara é um estuprador. Esse cara tem que estar preso. Um cara desse tem que estar preso. Ainda mais na posição que ele está. Quer dizer, ele tem a faca e o queijo na mão, meu amigo. Ele é o dono do negócio. Você sabe que nos Estados Unidos tem uma lista que todos aqueles que de alguma forma tiveram contato e foram abusadores, ele vai para essa lista a nível nacional, né? No Brasil agora parece que já tem essa lista. E ele tem que ficar, eu não lembro bem agora, a tantos quilômetros de escolas. Que tem, é isso aí. Ele tem que ter tantos metros lá que ele não pode chegar perto. É isso aí. E também acontece muito essa questão de futebol. Muitos garotos também são muito abusados pelo técnico com aquela coisa de, olha, eu vou te levar para jogar no Barcelona, nós tivemos vou te levar para jogar no Brasil fora. Entre os ginastas, abusa, né? Até da seleção. Tal, exatamente. Então, infelizmente, o tempo, meu Deus, como o tempo voa aqui. Não é o Bameirindos, mas o tempo passa, o tempo voa. E você que acompanhou a gente até agora, por favor, se inscreva aí no canal. Eu quero agradecer cada um de vocês, mas a bandeira que a gente levanta é o seguinte: não sofra calado. Não sofra calado. Você sofreu um abuso, é impossível dizer que então você não vai mais sofrer a partir de hoje. Não, mas você não precisa sofrer sozinho. Você pode passar por isso acompanhado, ter pessoas que façam você ressignificar isso, atravessar essa dor, atravessar esse vale aí, acompanhado de pessoas capazes, que amam a Deus e que conseguem te dar um novo horizonte para você seguir. Wellington, obrigado, meu amigo, meu irmão. Desculpa se eu fui indelicado em algum momento, não foi minha ideia. Ótimo, foi muito bom. E aproveitar rapidamente que o pastor falou sobre o perdão, eu acabei nem respondendo. O que acontece? Eu vou deixar aqui uma coisa bem clara para vocês. Isso foi comigo, tá? Não quer dizer que todo mundo vai estar forte para fazer a mesma coisa. Deus falou para mim, pastor, eu senti exatamente isso, independente da sua religião, do que for. Deus falou para mim assim: você quer mudar de vida? Você quer acabar com esse sofrimento, com essa vida que você está levando? Então você vai ter que ir até lá e perdoar a pessoa que te fez isso. Eu falei, não, esse negócio de ser crente é uma coisa muito louca. Eu falei, não quero não. Eu falei, esse negócio de crente é muito doido. Eu falei, como assim? O cara faz isso comigo, eu tenho que ir até lá e pedir perdão? Ele falou, você vai até lá e peça perdão. Pastor, ele levou muito tempo. Não foi como eu falei, não foi uma coisa que eu dormi e acordei com essa vontade. Isso levou muito tempo. E eu olhava a situação. Falei, sabe uma coisa? Hoje eu vou acabar com isso. Eu não sei também o que aconteceu. Na hora veio uma força, sabe lá Deus de onde. Eu cheguei nele e falei assim, tá perdoado em nome de Jesus. Deu a mão para ele e foi isso. Perdoado em nome de Jesus. Eu não sei explicar, mas foi uma sensação, um alívio que eu tive. Um peso que saiu. Que eu nunca mais tive essa sensação. Foi só naquele dia. Glória a Deus. E aí, um tempo atrás, tava tendo aniversário da pessoa e tal. E eu cumprimentei ele. Mas até hoje, ele não consegue ficar muito próximo de mim. Ele não consegue, doutor, ficar muito perto. Que bom. Ele não consegue conversar. Ele até vê que eu me aproximo, mas ele não consegue. Aí eu acho que agora já é o contrário. É a vez dele olhar e falar, agora eu é que peço perdão. É isso aí. Então isso não quer dizer que você tem que perdoar. Tudo bem. Mas você tem que discar o 100 lá e denunciar. Diz que 100 e denuncie sim. Maravilha. Precisa denunciar. Doutor, obrigado mais uma vez por socorrer a gente aqui num programa como esse, inclusive. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado ao pastor César mais uma vez pela oportunidade. Ao Wellington, eu queria parabenizar você, Wellington, por essa oportunidade de você ter a possibilidade não só de partilhar, mas também de orientar, direcionar pessoas e dizer que outras pessoas não estão sozinhas, né? Sim. Agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo pela Unidade FM no programa Biblicamente. Meu @ Adriano Lima Palestras. Aí o meu Instagram, tá certo? Vocês podem seguir lá. Muito obrigado e até a próxima. Sua rede social, você tem? Wellington Barró. Se eu colocar lá, Wellington Barró. Wellington Barró. Vai aparecer na tela, mas acho que o Cláudio não vai colocar. Tá vendo o Cláudio Ron, que é terrível, lá, ele mandou bem. Esse Barró é de onde? É o meu sobrenome, hoje é o meu sobrenome. Mas é de algum país esse nome? Você sabe? Não, é porque assim, rapidamente, na escola inventaram essa palavra. Vamos chamar ele de Barró? Aí você, mas o que é isso? Eu não sei, acabei de inventar. E como eu não me importei,
começaram a me chamar de Barró e hoje faz parte do meu nome. Não é seu sobrenome, mas é um apelido. É um apelido que hoje eu adotei como Você colocou como seu sobrenome? Eu coloquei, eu falei, você gostou tanto que você falou, vai ser Barró. Porque acontecia muito, pastor, das pessoas emitir passagem como Wellington Barró, chegava nos lugares, estava escrito Barró, e eu tinha que ficar explicando sempre. Você falou, então vou colocar Aí eu procurei um advogado e fiz isso. É que eu ainda estou só esperando sair para ficar definitivo. Eu, pelo menos, mas ele tá assim. Alguém que bom, colocar. Vamos lá, porque o Cláudio, o cortador oficial aqui da... Tô ficando por aqui, gente. Valeu, Cláudio, valeu, Simone, valeu toda a produção aqui. Deus abençoe. Às 14h eu volto com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Nossa mente pensando biblicamente. Você ouviu pela Unidade FM um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente. Unidade FM.